Olá, gente, muito bom ter vocês novamente conosco aqui no Chakra Talk. Esse é o Chakra Talk de número 188. E nós vamos estar conversando sobre a última reflexão que tivemos na nossa comunidade, a Chácara Primavera, na qual nós tratamos a última das solas ou dos essenciais dos reformadores do século XVI, que é somente a Deus a glória. E para essa conversa, eu tenho aqui comigo o Ricardo Augusto, pastor aqui na nossa comunidade. Tudo bem, Ricardo? Graças a Deus, tudo bem, Ricardo. Bom estar junto. Sempre bom, né? E também temos o Hugo, também pastor aqui na nossa comunidade. Seja bem-vindo, Hugo. Muito bom estar junto aqui, viu? Eu queria começar esse bate-papo como foi a última reflexão de uma série na qual nós falamos sobre esses essenciais e enfatizamos para as pessoas a importância de olharmos para eles como o caminho para uma espiritualidade simples, séria e sadia. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente a Cristo, somente a Deus a glória. Encerrando a série, como que vocês viram essa série? No que vocês acham que trouxe como um benefício para aqueles que escutaram? Qual a relevância das solas, dos essenciais, 507 anos depois da Reforma Protestante? Vamos lá. Eu acho que quando você, ainda na primeira mensagem dessa série, pegou esses 3 S's, né? Simples, séria e sadia, foi muito certeiro. Porque ao longo desse mês, né, passando nos grupos pequenos, conversando com as pessoas da comunidade, eu acho que a maior parte, para a gente não generalizar e falar que todos eles perceberam isso. É uma espiritualidade que é simples. Complexidade, peso, uma série de coisas que eram tão típicas lá na Idade Média e que ainda são típicas hoje, quase mais de 500 anos depois, não tem a ver com a espiritualidade cristã. Eles perceberam que é simples, mas eles perceberam que é sério. Assim, essa simplicidade de perceber quem Deus é, de reconhecer o que Ele faz na história, demanda de nós uma resposta, uma postura coerente com aquilo que Deus está fazendo. Com essa fé, com essa graça, com a pessoa de Jesus, um tipo de vida que dá glória a Deus a partir das Escrituras. Mas eles também foram percebendo que isso gera uma saúde na caminhada espiritual, mas não apenas isso, mas uma saúde em todas as demais áreas da vida, familiar, profissional e por aí vai. Então eu acho que esses 3 S's foram muito certeiros, assim, porque eu acho que a comunidade, as pessoas experimentaram isso ao longo da série. Também compartilho do pensamento do que o Augusto viu. É interessante que nos grupos pequenos as pessoas elas se maravilharam de novo com a simplicidade da fé. Né? E parece que é um assunto que de tempos em tempos precisa ser resgatado. Porque as pessoas e a cultura onde a gente vive é cheio de apetrechos, né? É cheio de... como a gente brincou na semana passada, a gente precisa de mediadores, a gente precisa das relíquias, e isso vai gerando um peso na gente. E as pessoas elas ficaram maravilhadas como a fé cristã ela é simples. Né? E também a relevância desses assuntos diante do contexto evangélico brasileiro que a gente está vivendo. Eu percebo dois grupos de pessoas. Algumas tendo as escamas saindo dos seus olhos e falando assim, poxa, eu não tinha percebido isso. Mas outras falando assim, nossa, por que eu fui esquecer essa simplicidade? Né? Então eu pude perceber esses 2 grupos de pessoas. E por que, se esses princípios eles trazem ou resgatam no nosso coração a simplicidade da fé e da caminhada cristã, por que tantas pessoas que falam em nome da teologia reformada muitas vezes são tão complexas e fazem com que as pessoas se sintam tão burras diante do que eles falam? Por quê? Vocês teriam alguma pista para a gente? Antes de entrar no porquê, eu acho que todo mundo já teve essa sensação, né?
Você ouve um palestrante que você sabe que é muito bom, só que você sai daquela palestra falando, caramba, não entendi nada, ele realmente deve ser muito bom. Ou eu que sou muito burro, né? Mas também já lidou com aquela sensação que você sabe que aquele cara é muito bom. E você sai falando, caramba, eu entendi tudo. Uau! Então parece que existe não apenas dentro do contexto da fé reformada, dessa tradição, mas fora desse contexto também, uma tendência para alguns palestrantes, pensadores, teólogos, pastores entrando nesse nicho, que eles compreendem que para eles serem bons, eles têm que ser difíceis. Precisam ser complexos. Assim, as pessoas só vão valorizar o que eles têm a dizer quando as pessoas não entenderem o que eles disserem. Assim, de alguma forma muito incoerente, parece que acontece isso. E eu digo que acontece fora desse nicho reformado, porque eu lembro de, no IMEC aqui da Unicamp, eu ouvi de professores que se gabavam dando cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que assim, a alegria deles era a taxa de reprovação da matéria no final do semestre. E parece que tem pastores que têm esse tipo de alegria. Assim, as pessoas não entenderam nada, legal, que bom, né? Assim, foi complexo, então atingiu o objetivo. É uma incoerência, mas que acontece. E eu colocaria duas questões, com muito respeito também a esses gurus da fé reformada. Primeiro, existe uma idolatria do intelecto. Então, assim, quanto mais eu leio, quanto mais literatura filosófica e tudo mais eu tenho, mais conhecimento eu demonstro. E aí eu acho que puxa o outro gomo da corrente, a minha vaidade nas redes sociais. Então eu preciso demonstrar que sou conhecido para ser valorizado, para ser reconhecido, né? Eu tenho conhecimento, porque eu tenho conhecimento eu preciso ser reconhecido. E isso só dificulta a fé das pessoas. Porque o que os reformadores fizeram, como Lutero fez, não, eu preciso tirar a Bíblia, a leitura das escrituras do latim ou das línguas originais e traduzir no vernáculo, na língua do povo. Para que o povo tenha acesso às escrituras e compreendam a verdadeira história e quem Cristo é. Enquanto o que Efésios 4 vai dizer que Deus deu de presente à igreja os líderes para que apontassem as pessoas a Cristo, para que gerassem maturidade nelas. Enquanto eles se valorizam do seu intelecto e falam de termos difíceis, de filosofia, ou teologia que não vai mudar a vida do povo e não vai apontar o povo para Cristo, eles é como se fosse hoje uma nova categoria de fariseus. Jesus fala, olha, vocês conhecem tanto, mas vocês são guias cegos. Né? E nessa, pegando um gancho, esses caras, sem perceberem, eles estão dizendo para as pessoas, leiam tais autores, leiam tais livros, eles são mais importantes do que as escrituras. E assim, e somente a escritura. Nada é mais importante que as escrituras. Não importa quão legal seja um teólogo, quão bom seja. Não supera. Talvez essas pessoas que, principalmente, como disse o Hugo, nas redes sociais e no YouTube, propagam ou se propagam como mestres da fé reformada, muitas vezes elas confundem profundidade com complexidade, né? E eu acho que o grande desafio, principalmente para pastores que comunicam as pessoas, é como, sem deixar de ser profundo, como ser simples, como transmitir, porque um propósito básico da comunicação, eu me lembro de uma vez ter ouvido de um amigo que se as pessoas não entenderam o que você quis comunicar, você não comunicou. Então, o propósito básico da comunicação é se fazer compreendido. Né? E quando nós olhamos para a reforma protestante na ótica da simplicidade, de fato, toda a religiosidade medieval tornava a fé complexa. Eram inúmeros elementos e itens que eu precisava integrar, e os reformadores vêm dizendo não. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus, glória. Né? Então, acho que é interessante a gente, no mundo atual que a gente está vivendo, todos nós percebermos que a complexidade não é sinônimo de profundidade. Exato. Você pode ser profundo sendo simples. Né? Agora,
Nós conversamos na última reflexão sobre somente a Deus a glória. E quando a gente fala disso, é impossível nós não pensarmos logo de cara no Salmo 19, que diz que assim as obras da criação anunciam a glória de Deus. E nós falamos um pouco sobre essa dimensão da teologia natural, né? Pessoas podem identificar a existência de um Deus criador contemplando a natureza? Isso é possível? Sim. Com certeza. Vocês podiam provar isso para mim? Então, acredito que tanto no micro quanto no macro, né? A gente pode ver isso. Por exemplo, o desenvolvimento, a fecundação de um no óvulo da mulher, de um bebê, até hoje é um mistério. Como que pode haver vida naquele momento onde acontece a fecundação? E depois o desdobramento celular. Então, assim, as pessoas, eu já conversei com biólogos ou pediatras, enfim, eles ficam maravilhados com como que o nosso corpo pode gerar isso. Porque é uma perfeição, é uma sincronia perfeita para que haja vida, né? Então, assim, ao observar a natureza, seja ela humana, a natureza, o meio ambiente, existe uma sincronia perfeita, como você deu no exemplo, né? Poxa, se eu subo numa montanha e eu tenho ali pedrinhas juntadas perfeitamente, formando em equilíbrio, alguém esteve aqui antes. E como que existe uma sintonia fina para que a vida exista, né? E aí a gente pode divagar em inúmeros exemplos. Saindo um pouco dos exemplos e talvez pegando alguns cases de alguns pesquisadores, né? Por exemplo, existe um cara chamado Alvin Plantinga, é um filósofo canadense, professor em Harvard, e ele ganhou um prêmio porque ele, a partir de uma filosofia analítica, sem citar texto bíblico algum, sem citar nenhum outro tipo de estrutura de pensamento, ele prova que a realidade conforme ela existe só é possível por conta da existência de um Deus. Você tem vários físicos de renome, esse cara da filosofia, mas você tem físicos de renome que, por conta de um princípio que agora me fugiu, eu não vou lembrar, mas assim, esse princípio ele puxa de tabela essa consciência de que tem que existir um criador por detrás. Na linguagem do C.S. Lewis, ele vai dizer que se os cientistas, pesquisadores procuram por leis na natureza, é porque por detrás eles acreditam na existência de um legislador, de alguém que imputou essas leis. Mas é interessante perceber porque o Salmo 19, ele é conhecido, Calvino com esse termo, né? O Salmo de um autor e 2 livros. Porque ele começa falando da revelação natural de Deus na criação. Mas ele segue indo para a palavra de Deus. Sim. Porque a revelação na criação permite nós percebermos que sim, existe um Deus criador. Mas isso não quer dizer que você vai chegar ao conhecimento de que esse Deus criador se revela perfeitamente em Jesus. Precisamos da palavra, da revelação especial. Eu visitando Machu Picchu, eu ouvi ali uma história muito interessante, porque o guia falava, em Machu Picchu você consegue enxergar, além do pico aonde fica Machu Picchu, 3 outros, né? E aqueles 4 picos eram para os incas referenciais de divindades, né? Um deles significava o deus Sol, o outro o deus Lua e assim por diante. Mas os incas tinham a consciência de que eles adoravam elementos da natureza porque eles não conheciam o nome do Deus Criador. Uau. Então, o grande anseio dos incas era conhecer o nome do Deus Criador. E existia uma profecia em torno da cultura inca, que um dia um homem viria de terras distantes, trazendo num livro o nome do Deus Criador. Uau.
E quando eles veem os espanhóis chegando, eles associam essa profecia, se rendem aos espanhóis, mas são destruídos pelos espanhóis. Mas eles, contemplando os fenômenos da natureza, eles tinham uma consciência. Existe um Deus Criador. E eles adoravam os fenômenos da natureza por não conhecerem o nome do Deus Criador. E eles ansiavam por esse momento. Então, bem lembrado essa lógica do Salmo 19, que começa falando da revelação natural. Quando nós contemplamos a natureza, nós certamente vamos identificar as impressões digitais de Deus, mas é a palavra de Deus, a revelação especial que vai nos dar o nome do Criador e o Redentor de toda a criação. É isso aí. E existem muitas... quando vocês estavam pregando em Romanos, fala que a revelação natural, ela aponta para o Criador. Né? E isso deixa as pessoas indesculpáveis. Porque quando você olha, de fato você percebe essa sintonia fina para que haja vida. Os físicos dizem que se a Terra fosse não sei quantos graus para lá ou para cá, não existiria física, vida. Se tivesse uma temperatura maior ou menor do que existe hoje nas nossas estações do ano, não existiria vida. Então, olhar para as leis físicas, inclusive as leis morais, né? Porque criança, a gente fala, quem que imprimiu na criança aquilo? O certo ou errado. Claro que a criança é tendenciosa, a gente sabe, por causa do pecado. Mas ela não quer machucar o outro, né? Matar o outro. Quem que imprimiu isso numa criança? Enfim, para a própria natureza, os animais, existe tudo funcionando para que haja vida. E aí algumas pessoas, elas param por aí. Eu creio num Deus, eu creio numa divindade. Mas eu não creio nas escrituras. Né? Esse é o grande desafio nosso. De como traduzir para elas que Deus se revelou em Cristo. Para o pessoal talvez mais antigo de Chácara Primavera, lá por volta de 2009, nós tivemos a presença da Gladys, né, a doutora Gladys Kober. Ela, não sei se ela ainda trabalha na NASA, na época ela trabalhava na NASA, e ela deu uma palestra fantástica para nós, falando das impressões digitais de Deus no universo. Eu não sei, até lançando o desafio para o Carlos achar essa palestra no nosso Chácara TV e quem sabe disponibilizar para o pessoal. E junto com essa palestra, depois nós trabalhamos com a Gladys para o lançamento de um livro chamado Show Me God, em português Mostre-me Deus, que também é de um repórter científico, onde ele apresenta inúmeros fatores aonde no universo, e eu lembrei quando você falou dos graus, porque exatamente o livro fala disso, que assim, a órbita do sistema solar, se por questão de uma distância mínima entre os planetas, seria tudo alterado e seria impossível o planeta Terra ser um espaço de vida. Né? Então vale a dica aí, o livro Mostre-me Deus, ou Show Me God em inglês, e essa palestra Impressões Digitais de Deus no Universo com a doutora Gladys Vieira Cobbs. Nessa primeira de 2009 eu estava presente, né? Sou aqui de Campinas, mas eu já dei um Google aqui e eu achei uma outra dela aqui na chácara mesmo, onde ela trabalha uma coisa que para a relação fé e ciência é muito discutida, que são as 4 perspectivas para se relacionar. Então, Carlão, metade do seu trabalho eu já fiz, você só tem que achar outra, tá? Legal. Esse livro, Mostre-me Deus, foi lançado pela La Selva. Eu estou pegando aqui os e-mails trocados. Na época a gente tinha, lá no grupo que eu até fiz menção, lá na Vila Olímpia, o editor-chefe da La Selva, e ele que lançou esse livro,
Mostre-me Deus. Fica aí a dica para o pessoal. Agora, voltando aqui à nossa reflexão, a natureza revela a glória de Deus, mas Paulo começa o livro, ou a carta aos Romanos, dizendo que os seres humanos optaram por não dar glória a Deus, não manifestar gratidão e optaram pelos seus próprios caminhos, transformando a sabedoria em loucura, né? E aí nós conversamos um pouco sobre o que Deus fez em relação a essa situação. Mas vamos falar primeiro sobre a tendência do ser humano de dar glória a si mesmo e não a Deus. Como que nessa cultura da celebridade isso se evidencia. Queria ouvir alguns exemplos e algumas ideias de vocês sobre esse problema da cultura da celebridade. Vamos lá. Enquanto eu vou falando, vou pensando, hein? Fui pego de surpresa. Melhor pensar para falar. Mas a questão quando a gente olha para a Idade Moderna, é muito interessante quando a gente olha para a ciência, quando a gente olha para a arte. Existia uma grande influência do cristianismo. Então, a ciência anteriormente, ela pensava o seguinte: existe um Criador que estabeleceu princípios na criação. Nós precisamos descobrir esses princípios estabelecidos na criação. O berço da ciência moderna é isso aí. Né? Exato. E aí, e na arte também, a criação ela é bela, o trabalho ele é belo, a música ela é bela. Na medida em que a gente caminha para a pós-modernidade, né, e se esvazia os princípios e valores, nós deixamos de acreditar na realidade como ela é a partir do Criador. Então, assim, eu não preciso descobrir o que existe ali. Eu vou determinar como eu quero que seja. E na arte da mesma forma. A música da mesma forma. Ontem eu estava conversando com um casal que foi batizado, e a gente, não lembro qual era o assunto, estava falando sobre balada, né, das nossas vidas anteriores, e falava assim, não, a balada hoje funciona o seguinte, você vai... teve vidas anteriores. Eu fiquei pensando que religião que você era, cara. Obrigado, Ricardo. Antes de Jesus, quando você é batizado, você nasce, entendeu? Então, quando eu estava morto... O André manda os adolescentes seguir o arcanjo um domingo desses. Aí o Hugo fala nas minhas outras... O que está acontecendo, gente? Ai. Hoje, assim, como funciona? Você tem a balada sertaneja, daí você tem a techno e depois você tem um outro estilo. E aí hoje mistura tudo, techno com sertanejo e tudo mais. Então você não tem mais clareza, definição, um padrão, digamos assim. Não que isso seja errado, mas assim, eu faço o que eu quero. É do meu jeito. E agora, voltando para o indivíduo, antes nós tínhamos o seguinte: o que eu faço com o Criador. O que eu desenvolvo a partir do Criador. Agora não. O que eu faço precisa ter a minha digital. É do meu jeito. E isso, para mim, é uma das questões que eu preciso dar glória a mim. Eu faço do meu jeito. São as minhas regras. É a minha arte. Né? Então, e isso tem se demonstrado socialmente, olhando para o ser humano, um desencadeamento de doenças, de problemas sociais, de falta de beleza na cultura, de grandes coisas que inspirem a humanidade, de grandes líderes. Porque o que importa é a minha digital no universo. Porque só eu que importa. Não existe mais ninguém. Então a gente tem tido, na minha leitura, uma disfunção de ser humano e uma disfunção de sociedade. Né? Então... Eu vou falar 3 coisas. 2 exemplos do que você pediu, dessa cultura da civilidade, e a terceira é um gancho aí com a fala do Hugo. Primeiro exemplo, se você pega a década de 90, programas de entrevista na rede aberta, assim, eles iam tratar sobre política, o que eles faziam? Chamavam um especialista em política. Eles iam falar de economia, chamavam um especialista em economia. Dos anos 2000 para cá, o que você vê? Eles chamam aquele influencer que está bombando nas redes. Eles chamam aquele músico que está todo mundo ouvindo no Spotify. Assim,
não tem mais lugar para um especialista em temáticas prontas. Por quê? Porque esse lugar foi tomado por uma celebridade. Para a cultura, interessa muito mais ouvir uma celebridade que não sabe nada de um tema específico do que alguém que sabe sobre aquele tema específico. Isso é um sintoma da cultura da celebridade. E só deixa eu colocar uma questão aí, porque eu acho que pode surgir dúvidas para muitas pessoas quando a gente faz críticas à cultura da celebridade, e você está mencionando aí, eu acho que existe uma diferença entre uma pessoa ela ser reconhecida pela capacidade, pela influência dela. Isso é uma coisa, né? Então, no passado, uma pessoa era reconhecida pelo conjunto da obra dela, pelos livros que ela escreveu, pelas palestras que ela deu nas inúmeras universidades. Era uma construção longa para se chegar ao reconhecimento. A diferença é que na cultura da celebridade basta você agir como alguém importante. Você não precisa necessariamente ser importante. Então, eu passo a agir como um artista de Hollywood, apesar de eu não ser um artista de Hollywood. E isso vai me promover nas redes sociais. E, para mim, trazendo a crítica para nós, né? Um pastor, alguém que ensina a Bíblia, pode se tornar alguém reconhecido pelos outros devido ao que ensina, a seriedade com que ensina? Sim. E essa pessoa pode até se tornar conhecida por isso? Sim. O problema é quando eu, como pastor, passo a fazer movimentos como artistas de Hollywood para investir na minha imagem. Essa é a cultura da celebridade, né? Então, é muito bom a gente pensar que profissionais das mais variadas áreas, e eu quero que isso aconteça no meio da igreja evangélica, médicos, engenheiros, empresários, juristas, advogados, professores, se destaquem pela excelência. E ao se destacarem pela excelência, essa é uma forma deles glorificarem a Deus. A diferença é quando eles passam a investir boa parte da vida deles na construção de uma imagem nas redes sociais. E o meu segundo exemplo é nessa linha. Porque hoje, inclusive, a dinâmica de mercado, de carreira profissional, demanda uma construção de uma imagem. Sim. Assim. Então você tem, inclusive, consultorias que trabalham para isso. O problema não está necessariamente na imagem sendo construída no contexto das redes, mas está quando profissionais, percebendo essa dinâmica do mercado, falam: bora construir uma imagem que se dane a excelência, desculpa a expressão. Mas assim, não tem mais nada a ver com qualidade no serviço, não tem mais nada a ver com fazer as coisas para a glória de Deus de forma que abençoe outros, não tem mais nada a ver com vocação. Tem a ver com, existe uma demanda de mercado, eu sei como o mercado funciona, eu vou criar uma imagem e vou ganhar seguidores, vou ganhar fama, vou ganhar recursos financeiros com isso. Vou ganhar adoradores. Adoradores. E esses adoradores vão me entregar o dinheiro deles. Exatamente. E eu acho que uma palavra que dava a essas pessoas é a autoridade. Autoridade por aquilo que ela construiu. Porque a imagem não te dá autoridade. A imagem te dá destaque, te dá visibilidade, mas você pode ser vazio por dentro. Então eu estava lembrando aqui, você pega a Fernanda Montenegro, ela tem autoridade sobre aquilo. O Will Smith, ele tem autoridade como ator. Mas você pega novos artistas que, sei lá, tem alguns 1000 seguidores, mas eles agem como celebridades, mas não têm autoridade de vida. Ou, como eu já vi, um determinado médico fazendo residência, mas ele estava colocando muito dinheiro para aprender a gravar curso para vender na internet. Sim, sim. E aí você fala, cara, você ainda não tem autoridade, você não tem 10 anos de exercício da sua vocação. E você está querendo vender algo que você não tem ainda. Você não tem autoridade para aquilo. E aí você corre
pro fundo do poço, perdão, você corre lá a imagem que veio é do arco-íris. Você corre lá pro final do arco-íris para pegar aquele barril de moeda, só que ele não existe. Então você passa a investir tanto dinheiro esperando já ser uma celebridade, mas não tem autoridade com aquilo, não tem excelência para com uma vida toda para com aquilo, né? Então eu ouvia de uma profissional da odontologia da nossa comunidade, que ela foi numa grande conferência em São Paulo, na área odontológica, e ela ficou surpresa com o seguinte, né? Ela dizia, anos atrás, quando chegava numa conferência, as pessoas olhavam a programação e todos queriam ouvir o professor de tal universidade que ia falar, o autor de um livro famoso na área que iria falar, e ela chegou e percebeu uma grande movimentação em torno dos influencers digitais da área de odontologia. E ela contava de uma pessoa próxima a ela, que é uma influencer, não tem 1.000 seguidores, Hugo, tem 60 mil, 80 mil, 100 mil seguidores, que fica dando dicas sobre como cuidar do dente. Mas essa jovem profissional, quando está fazendo um tratamento dentário em alguém, liga para essa outra profissional para saber o que fazer, porque ela não sabe o que fazer. Uau. Esse é o perigo da cultura da celebridade. Você passa a ser importante e tido como alguém que tem um conhecimento que no fundo não tem. Você construiu uma imagem, não uma carreira consistente, com conteúdo, para se firmar como autoridade usando a sua palavra, né? E eu acho que esse é um perigo que nos ronda, que não existia nas gerações anteriores, né? Não existia essa. Então, só uma dica e assim, para a gente deixar claro para o pessoal, nós, eu diria, nós não estamos incentivando os profissionais cristãos a serem pessoas opacas, apagadas, sem brilho no que fazem. Muito pelo contrário, cada um de nós, no que faz, deve fazer da melhor maneira possível, com excelência, e se vier reconhecimento público, que seja decorrente da sua carreira, da sua excelência, da sua celebridade, e não do seu investimento na imagem. Inclusive, vinculando essa sua fala com o tema desse final de semana, você, profissional de diferentes áreas, fazer com excelência, quer dizer que você está fazendo para a glória de Deus. Sim. Exato. Se você faz mal feito, não tem nada a ver com a glória de Deus. Eu sempre lembro e relembro a história de Fídias, né? Aquele artista e arquiteto grego que era conhecido pelo seu perfeccionismo em fazer tudo o que faz com excelência. E ele um dia está no seu ateliê esculpindo as costas de uma estátua que seria colocada no teto do templo em Olímpia, o templo de Zeus. E alguém questiona dizendo, mas por que você está esculpindo as costas? Ninguém vai ver as costas da estátua que vai ficar colada no teto. E ele responde, os deuses verão. Ou seja, Fídias, ele fazia o que ele fazia para os deuses. Exato. Quanto mais a gente, como profissionais, nas mais variadas áreas, e eu penso assim, na grande revolução que esse conceito somente a Deus a glória pode gerar na sociedade, no mundo, se cada profissional, se cada pessoa disser, eu não estou fazendo isso aqui para o meu chefe, eu não estou fazendo isso aqui para a minha empresa, eu não estou fazendo isso aqui para o meu cliente, o que eu estou fazendo, eu vou fazer da melhor maneira possível que eu faço para o meu Deus. A revolução que isso gera. E essa é a palavra de Paulo quando ele está trabalhando relações trabalhistas na carta de Efésios. Servos, façam tudo da melhor forma porque vocês fazem para Deus.
Exato. Né? Mas quando você menciona de que esse movimento da gente fazer da melhor forma, fazer com excelência, fazendo para a glória de Deus, no seu devido tempo traz o reconhecimento, acho que vale uma nota que esse momento também traz um desafio ao coração do profissional que está. Porque nesse momento ele pode ser tentado a dizer, realmente, hein, eu mando bem, rapaz, eu sou bom. E esquecer que Deus é quem cuidou dele ao longo da jornada, que é Deus que o abençoou. Trazendo um outro texto bíblico, eu adoro Neemias, porque assim, você vê Neemias fazendo tudo o que ele tem que fazer com excelência. Mas quando tudo dá certo, o que ele diz? Só foi possível por conta da bondosa mão de Deus sobre mim. O próprio José também no Egito, né? Então, o exemplo de Bar que a gente trouxe, né? Só lhe deu glória. E para mim, eu acho que assim, vocês, jovens pastores ou profissionais de outras áreas, ainda jovens, eu acho que vocês vivem essa pressão que gerações anteriores não viveram. A pressão de investir na visibilidade, investir na construção de uma imagem, em detrimento de um processo sério, consistente, a médio e longo prazo. E um texto bíblico que sempre vem à minha mente quando eu estou refletindo sobre isso, e ele marcou a minha vida, porque lá, quando eu tinha 19 anos de idade, esse texto falou alto ao meu coração, que é 1 Pedro 5, versos 6 e 7, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Se tiver exaltação, que venha de Deus, que não venha das minhas estratégias humanas por visibilidade. O nosso papel é ficar debaixo da mão de Deus e fazer tudo o que a gente faz com excelência e com seriedade. Mas como a ansiedade faz parte dessa geração, o verso seguinte diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vocês. Então, uma dica aí a jovens profissionais sempre pressionados nesse mundo das redes sociais: se eu não me fizer presente, se eu não construir a minha imagem, o que vai ser de mim? Bom, lembre-se de 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno Ele te exaltará. E lance sobre Ele toda ansiedade. E eu acho muito bonito esse texto bíblico e esse essencial da reforma, somente a glória a Deus, porque ele traz para nós o foco de onde nossos olhos devem estar e o nosso coração, em Deus. Ponto. Quando e a imagem que vocês trouxeram ontem no slide de um homem pintando a si mesmo, como se ele estivesse olhando no espelho e pintando a si mesmo, ele procurando se fazer, o foco está em mim. E aí, a gente sempre fala sobre idolatrias, né? Talvez uma das questões das redes sociais é pensar só em mim. Eu quanto celebridade, eu quanto a minha imagem, eu quanto o meu dinheiro, os meus cursos, porque no final é isso. Eu me torno escravo. E quantos artistas às vezes eu faço esse exercício de observar em diferentes áreas da nossa cultura, pessoas que são expoentes, e ver como elas se tornaram escravos das redes sociais, entraram em profunda depressão, precisaram abandonar a carreira para cuidarem de si mesmas. Porque elas se tornaram escravas do personagem celebridade e se esqueceram de quem de fato elas são. Né? Então a gente vê músicos, artistas, enfim, empresários que abandonam inclusive as redes sociais, não voltam para as redes sociais porque elas entenderam que aquilo escraviza. É diferente o movimento. Eu estar nas redes sociais por algo como consequência. Do que eu estar nas redes sociais para me alavancar. E aí, quando eu penso que é para a glória de Deus, se eu tiver essa influência nas redes sociais, ela é uma consequência. É um pensamento aqui. O problema, Hugo, é que algumas pessoas hoje, elas desenvolveram um tipo de trabalho que elas dependem da rede social, né? As redes sociais é a plataforma
de divulgação do trabalho delas. Então, eu creio que assim existem pessoas que trabalham com coaching, com mentoria, e outras coisas, cursos. Existem cursos sérios e legítimos, né? Eu acho que é legítimo você divulgar o seu curso, o seu conteúdo, o seu trabalho numa rede social. Eu acho que o problema é quando os especialistas nas redes sociais querem primeiro transformar você numa celebridade para que as pessoas comprem o seu curso. Porque são caminhos diferentes. Exato. São caminhos diferentes. O caminho de eu enfatizar o conteúdo que eu tenho para oferecer e o caminho de eu enfatizar a minha vida como uma celebridade. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, né? Quando você precisa começar a dizer para os seus seguidores o que você tomou no café da manhã, o que você vai fazer em seguida. Você não consegue fazer atividade física sem postar uma foto mostrando para os seus seguidores. E esse é o padrão típico dos artistas de Hollywood. Ou talvez os piores artistas de Hollywood. Porque talvez os consistentes e famosos não precisam disso. Né? Os paparazzis fazem o trabalho de tirar foto deles quando eles menos esperam, porque eles são famosos. Agora, aqueles que precisam fazer selfie, é sinal que eles estão produzindo uma fama artificial. Né? E o Augusto fez menção sobre o reconhecimento e o perigo de se esquecer quem é que deu o reconhecimento. Aí me veio aqui Deuteronômio, capítulo 8, que Deus fala ao povo antes de entrar na terra prometida. Verso 12. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Então, a gente está falando sobre quão importante é um profissional construir a sua carreira com consistência e excelência. O reconhecimento virá a médio e longo prazo, mas será algo consistente. Mas o perigo de quando você tem o reconhecimento, você se esquecer quem deu esse reconhecimento. Muito bom. Ou seja, perfeito, mesmo no caminho certo. Não, eu vou construir uma carreira profissional de maneira consistente, séria, sem elementos artificiais, não vou investir na minha imagem, mas vou investir no conteúdo do meu trabalho. Existe o perigo de você chegar lá na frente, ser reconhecido e você se transformar num ídolo para você mesmo e se esquecer quem é que fez você chegar onde chegou. Fazer igual o Romário. Deus olhou para mim e falou, você é o cara. E esse texto de Deuteronômio, mais para frente, diz claramente isso, né? Verso 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. É um perigo. O texto de Romanos fala que os homens não glorificaram a Deus e não deram graças a Ele. Ou seja, como deixar de dar glória a Deus está diretamente relacionado a não ser grato a Ele pelo que Ele fez. É verdade. Ingratidão é um problema sério. E é um problema do coração, porque daí Paulo fala lá, né? Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Tem a ver com o coração, né? Quando eu deixo de reconhecer que quem me deu aquela oportunidade, saúde, família, enfim, a carreira, o resultado da carreira, foi Deus quem me concedeu, o meu coração começa a se obscurecer. Os meus pensamentos se tornam fúteis, né? E a gente percebe por diversas histórias de pessoas que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Por conta de falta de reconhecimento e de gratidão. E o grande desafio é terminar bem, né? Exatamente. Muitos começam bem,
pouquíssimos terminam bem, porque justamente na caminhada se perdem no coração. Exato. No coração. Agora, aproveitando a presença do Hugo, essa questão do somente a Deus, a glória, ela tem uma estreita relação com o que você trabalhou numa outra reflexão também, que é somente Cristo. Uhum. Né? Porque é somente a glória pelo que Deus fez na história através de Cristo. E quando a gente começa a atribuir glória a outros indivíduos, a outras pessoas, que não a Deus, seria isso legítimo? Me relembra na sua pregação. De fato, quando a gente olha para o contexto da Idade Média, as pessoas olhavam para os seus mediadores e elas admiravam eles de tal forma que Cristo era esquecido. Isso era ensinado, né? Quando nós olhamos hoje a admiração que as pessoas têm por líderes religiosos e até uma submissão cega, isso é muito prejudicial, porque não tem Cristo ali. E se o que aconteceu conosco se deu por conta de Cristo, Ele é o nosso verdadeiro mediador. Se nós somos salvos por conta de Cristo, então a glória a Deus é em Cristo, né? Não é pelo que alguém fez por nós, e não é pelo que nós fizemos por nós mesmos, mas é Cristo nos dando acesso ao Pai pela graça. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas se você dá glória a uma outra pessoa, você não está dando glória a Cristo. Agora, qual seria a diferença entre eu dar glória, ou usando talvez um sinônimo, eu dar honra e glória, ou seja, adorar uma outra pessoa, e eu ter admiração e reconhecimento por outra pessoa? Eu creio que isso seja legítimo, né? Porque eu preciso olhar para a pessoa como uma ferramenta de Deus na minha vida, né? E Paulo até vai dizer, olha, honrem aqueles que cuidaram de vocês, ou façam da liderança a liderança dele ser leve ao liderar vocês, né? Honrem aqueles que cuidaram de vocês. Mas eu preciso olhar para a pessoa e admirá-la como alguém que também é alvo da graça. Uhum. Como alguém que também tem os seus defeitos, né? As suas limitações, mas para que naquele momento específico da minha vida ela foi altamente importante para mim. É diferente de idolatrar, como se aquela pessoa tivesse a autoridade final, a palavra dela tivesse autoridade final sobre a minha vida. O que acontece de algumas vezes algum líder religioso orientar coisas que vão contrárias às escrituras. Uhum, uhum. Né? Então eu já vi na nossa comunidade, vem pessoas de outras comunidades cristãs. Nós mesmos incentivamos elas a dizer, olha, volte para sua liderança, seja grato para quem cuidou de você, cuidou da sua família. Né? É diferente, eu acredito que dá um peso maior em relação ao que Cristo fez e a palavra de Deus, de maneira uma submissão cega, né? De honrar. E na nossa comunidade nós temos inúmeros amigos e amigas que ou vieram do catolicismo romano ou ainda mantêm uma relação com o catolicismo romano, e uma dúvida que sempre surge em conversas com esses amigos e amigas diz respeito à questão da adoração dos santos ou santas no catolicismo romano, né? Porque alguns deles, devido à atitude de algumas igrejas evangélicas, entendem que nós desonramos aquelas pessoas, né? E eu sempre exemplifico, por exemplo, o caso de Maria. Quando eu leio nas Escrituras, e a gente está chegando no Natal, assim, quem foi Maria, a maneira como ela lidou com a missão que Deus deu a ela, assim, Maria é uma inspiração para nós, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como João, né? Então, não existe problema algum de você olhar para a história de uma pessoa e admirar
a perseverança dela, a fidelidade dela e até a maneira como ela viveu as suas causas. Exato. O problema é quando, e o que as pessoas precisavam entender, é que quando nós lemos as Escrituras, e o primeiro essencial é somente a Escritura. Quando nós lemos a Escritura, não existe em absolutamente nenhum lugar da Escritura base para dizer que essas pessoas que foram de carne, pele e osso como nós e que viveram uma vida bonita Exato. entre nós, não existe base para dizer que nesse exato momento elas intercedem por nós diante de Deus. Exato. E o único intercessor biblicamente que nós temos é Jesus, e é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Acho que é importante, né, destacar isso, que assim, existem por detrás dos santos do catolicismo romano, existem muitas histórias bonitas de homens e mulheres de fé que fizeram coisas fantásticas, e nós não devemos desrespeitá-los, devemos conhecer a história deles, podemos admirar a história deles e honrá-los. Exato. Agora, a diferença do catolicismo romano para a fé reformada é que nós não encontramos base bíblica para orarmos a essas pessoas. Exato. É justamente o contrário. Ah. A gente encontra a base bíblica para reconhecer que apenas Jesus é intercessor e mediador. Então, vou pegar um exemplo aqui. A carta aos Hebreus. Sim, grande exemplo. E é interessante porque a carta de Hebreus, muitas vezes ela é conhecida por conta de Hebreus 11. Aquela galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres, alguns com nome, outros sem nomes, que de certa forma todos eles atingiriam critérios de beatificação dentro de um contexto católico. Mas é um capítulo destinado. E todo o entorno, todo o restante da carta de Hebreus é categórico, é enfático. Nenhum desses heróis da fé é mediador, é intercessor. Apenas Jesus o é. Então, a base bíblica que a gente tem é justamente para afirmar a exclusividade de Jesus como mediador e intercessor. E como as coisas se relacionam, né? Porque se a gente diz o primeiro essencial é somente a Escritura, ok, então vamos ler as Escrituras e o que a Escritura falar, a gente aceita. O que a Escritura não falar, a gente não aceita. Só aí a gente já elimina muitas coisas que não deveriam estar na nossa caminhada espiritual, né? Somente Cristo. A Escritura diz que é somente Cristo. A Escritura diz que é somente pela fé. A Escritura diz que é somente pela graça, né? Agora, vamos discernir isso. Quando nós olhamos para homens e mulheres do passado, não existe problema nenhum em conhecer as histórias, em reconhecer o valor, em admirar os feitos e até se inspirar com a caminhada de vida deles. O divisor de águas se encontra no fator adoração e intercessão. Adoração somente a Deus. E as Escrituras falam isso. E o intercessor diante de Deus, Jesus Cristo. E as Escrituras falam sobre isso. Mas, além de Hebreus, 1 Timóteo, que eu trouxe na semana passada, eu e o Rômulo, né? 1 Timóteo 2, versos 5 a 8. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, não existe, claramente, não existe um mediador, um intercessor entre nós e Deus que não seja Cristo. E aí volta para a autoridade das Escrituras. Se as Escrituras estão dizendo que somente Cristo nos medeia, somente Cristo nos intercede, nenhum outro pode. E aí a gente volta de novo para Romanos, que vocês trouxeram essa semana. Todos pecaram, estão destituídos, carecem da glória de Deus. Cristo não pecou, ele assumiu o nosso pecado. E é por isso que ele é o nosso mediador. Maria não pode nos mediar porque ela pecou. Nós continuamos admirando ela e a resposta de fé dela e na criação do próprio Cristo. Ela é uma mulher
Mas talvez algumas pessoas pensem assim, não, mas assim, na Bíblia não tem nenhum pecado de Maria, né? Assim como não tem nenhum pecado de José. Exato. Né? Mas assim, quando Romanos diz que o salário do pecado é a morte, Exato. nós sabemos que nós somos pecadores porque nós morreremos. Né? Ou seja, Pedro, José, João, Paulo, Timóteo, Tito, nós não temos a descrição de pecados deles na Bíblia. Exato. Mas nós sabemos que eles são pecadores, primeiro porque eles mesmos afirmavam assim, segundo porque eles morreram. Exato. O único que morre pelos pecados e não por causa do seu próprio pecado, porque não teve, foi Jesus. Né? Agora, eu acho que esse não é um tópico tão simples para muitas pessoas que nos escutam, porque assim, existe toda uma construção de vida, de anos. Existe uma relação de afeição com algumas coisas. E aí nós vamos para a parte final da reflexão de ontem. Por isso, Paulo nos convida lá em Romanos capítulo 12, né, a nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas ele diz como não se formatem pela cultura, inclusive religiosa, mas transformem a mente. À medida que a gente aprende coisas novas da Bíblia, nós precisamos estar abertos para viver essa transformação, por mais dolorosa que ela seja. A gente tem que abraçar essa transformação na medida em que Deus mostra os caminhos para a gente. Né? Exato. E os caminhos estão nas Escrituras. Então, e assim, nós dizemos isso com muito amor, muito carinho a quem vem de uma tradição católica, né? Tem uma pessoa na comunidade que falou, compartilhou uma vez comigo, falou assim, mas eu ainda tenho uma santa lá em casa, você acha que eu devo tirar? E aí vem a questão do mediador, da autoridade do pastor. O meu papel é conduzir lá as Escrituras e a Cristo. E permitir com que o Espírito Santo a ensine acerca daquilo. E eu falei, mas conta pra mim, por quê? Ela falou assim, porque toda vez que eu vejo, eu lembro da minha mãe. Olha a afetividade da pessoa. Eu falei assim, mas e pra você? Ela falou assim, eu não acredito nisso. Eu falei assim, então deixa eu só entender, perguntei, né? Então você entende que essa imagem, a representação desse santo, ele não intercede por você? Não, pra mim é só Jesus. Mas quando eu me lembro da minha mãe e de tudo que ela caminhou comigo. Eu falei assim, ok, então eu vou te desafiar adiante de Cristo, né, a você refletir acerca disso. E ela entendeu. Existe um momento de cada um em relação a questões afetivas. E eu acho que a gente precisa distinguir também, porque talvez, ao meu ver, foi um grande erro dos reformadores confundirem toda a expressão naquele momento de arte religiosa com idolatria. Né? Então, se você visita a Catedral de Notre Dame e você contempla os vitrais da Catedral de Notre Dame, você tem ali assim, a oportunidade de aprender sobre a Bíblia toda. Né? Os vitrais eram colocados como uma forma, numa cultura onde 2% da população sabia ler e escrever, e mesmo que soubesse ler e escrever, não existia a Bíblia impressa para as pessoas. Era a maneira das pessoas decorarem as histórias bíblicas e serem inspiradas. Então, existe uma dimensão da arte que tem a ver com o próprio ensino, com a própria lembrança da história. Nem toda arte foi produzida objetivando a adoração. Fantástico. É importante a gente discernir. Né? Muito bom. E o que nós perdemos, né? Como reformados. Sim. Porque nós somos seres de símbolos, nós somos seres que alguém foi fazer uma viagem e falou assim, poxa, essa viagem me marcou. Traz um ícone, né? um quadro,
Nós somos assim. Então, nós, quanto inclusive reformados, precisamos resgatar isso. Na chácara, por exemplo, nós tínhamos os cenários, que está ensinando as pessoas acerca. Sim. Né? Então, nem toda expressão de arte ela é fruto de adoração, mas é fruto de ensino. Uhum. Então, só compartilhando. Legal. E assim, Romanos 12 termina dizendo que a gente deve se oferecer totalmente a Deus como instrumento da sua glória, renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar e comprovar que cocada no forno com limão é muito bom. Eu posso falar que o pessoal das 11 ficou bravo com você, que estava morrendo de fome. Eu preciso, perto do horário do almoço, né? pegar aqui e resgatar. Eu recebi duas perguntas, duas pessoas para o nosso podcast perguntando o local dessa cocada. É Olímpia Art e Grill, ok? Fica em Olinda, no centro histórico de Olinda, lá no alto, Olinda Art e Grill. Se você passar por Recife ou se você for de Recife, vai lá comer uma cocada no forno e ouvir a explicação do garçom de que aquilo não é meramente uma sobremesa, é uma experiência gastronômica. Agora, se as pessoas forem lá e o garçom não dá esse diferencial, elas vão ficar frustradas, hein? Ó. Tá vendo? Eu não sou influencer, mas faço propaganda de lugares, né? E não tá ganhando nada com isso. Vamos né? ver se vai gerar alguma coisa com isso. Mas, concluindo a nossa reflexão, concluindo a nossa série, né? O foco da nossa reflexão foi desafiar homens e mulheres nas mais variadas áreas profissionais viverem como expressão da glória de Deus. E a gente citou, inclusive, a Johann Sebastian Bach, que assinava suas obras com o DG, Soli Deo Gloria. Né? Como que um estudante, um profissional, uma pessoa que vive na sociedade brasileira em pleno século XXI pode viver uma vida para a honra e glória de Deus? Cada área tem seu desafio. Cada área vai lidar com questões diferentes, variáveis de pressões diferentes. Então você precisa encontrar um caminho. Mas eu acredito que, independente da área, duas coisas vão fazer parte desse caminho. A primeira é a excelência, como a gente conversou. Uhum. Você precisa entregar algo que as pessoas falem, é bom, sim, isso está legal. Você precisa entregar algo à la Johann Sebastian Bach, né? Mas ainda nessa pegada de Johann Sebastian Bach, você precisa conseguir também encontrar um caminho de deixar claro que aquilo está bom, não porque você está preocupado com o que você vai receber no final daquele projeto, mas que você está preocupado com a glória de Deus. Uhum. Então, eu vou pegar um exemplo aqui da área acadêmica. A gente tem várias pessoas da comunidade que são dessa área, né? E à medida que elas estão elaborando a sua tese, a sua dissertação, no meio da tese, da dissertação, elas não têm como colocar um versículo bíblico e algo do tipo. O que elas têm que fazer durante a tese e a dissertação é excelência. O objeto de pesquisa dela, a metodologia, precisa ser explicitada com excelência. Mas existe, na hora da entrega do trabalho final, aquela sessão de agradecimento, de dedicatória, de epígrafe. Opa, use esse espaço para deixar claro por que você se empenhou em fazer um trabalho com excelência. Então, independente do caminho, excelência e tentar encontrar o lugar propício para deixar claro o porquê da excelência. Uhum. Como que um estudante, um profissional poderia fazer as coisas para a glória de Deus? Talvez, eu diria, olha para a sua história e perceba como que Deus vem agindo
as habilidades que Ele te deu, as oportunidades que Ele te deu. Não, a gente vive num contexto onde parece que tudo foi... não foi Deus que me deu o carro, eu que paguei, né? Então assim, mas se Deus não tivesse te dado saúde, você não ia conseguir comprar o carro. Então olhe para toda essa situação e perceba como Deus está sendo gracioso para com a sua vida. Em cada aspecto. E entender que você é um mordomo daquilo que Ele tem dado nas suas mãos. E aí vem a segunda, então, parte, que é, repetindo o que o Augusto falou, a questão da excelência. Seja das coisas mais simples, fazer uma planilha, escrever um e-mail, dar uma aula, fechar um negócio. Como Paulo fala assim, olha, servos, não façam como se vocês estivessem fazendo para o seu dono, no caso, ou para o seu chefe, mas para Deus. Então, quando a gente atende um cliente, o desafio imaginário, digamos assim, eu estou fazendo isso para Deus, eu estou atendendo Deus ali, né? Eu estou fazendo esse projeto para Deus. E com isso me gera a responsabilidade, a ética, a excelência com a qual eu devo tratar aquela situação. Então, a gratidão e a compreensão de que aquilo que eu estou fazendo é para Deus vai me gerar excelência diante da situação. Joia. Nós vamos dar uma pausa nas nossas séries na Chácara por enquanto, mas durante essa semana que você está escutando o podcast, semana que está começando no dia 25 de novembro, nós vamos ter encontros que nós chamamos de encontros de gratidão. Oportunidade de nos reunirmos, agradecemos a Deus pelo ano que está se encerrando, e agradecemos pessoas que abençoaram as nossas vidas ao longo desse período. Então, se você é da nossa região aqui de Campinas, região metropolitana, nós vamos ter um encontro na quarta-feira às 20 horas no Espaço Paineiras, na quinta-feira às 20 horas no Espaço Paineiras e também na quinta-feira no Espaço Barão. Você pode ir em um desses lugares por um tempo de gratidão a Deus por esse ano e convide pessoas que abençoaram a sua vida. Faça desse momento um momento também para agradecer gente que te abençoou, a dizer muito obrigado para essas pessoas, ok? Então, nós contamos aí com a sua colaboração, divulgando esse podcast, e convidamos você para estar conosco em um dos encontros de gratidão ao longo dessa semana. Obrigado, Augusto, obrigado, prazer. Hugo, e Deus abençoe a sua caminhada e que você viva para a honra e para a glória de Deus. Até o próximo podcast.